último encontro democrático do ano, procurou, por meio dos consultores do Espaço Democrático, traçar alguns cenários do que poderá ocorrer, tanto no plano global como no Brasil, ao longo de 2018 e, na sequência, na economia, na política, nas relações internacionais e na segurança pública. Abrindo os trabalhos, eu destaquei algumas tendências que já vêm acontecendo, que dizem respeito ao fortalecimento cada vez maior das economias asiáticas, consequentemente uma redução do poderio das economias da Europa e dos Estados Unidos. Destaquei também a questão, que também não é nova, que teve origem com o ataque às Torres Gêmeas e que os internacionalistas chamam de islamização da agenda, cujas consequências ainda não estão muito claras, mas uma delas são os movimentos demográficos de massa, como, sobretudo, a questão das migrações. E o que eu mais enfatizei, provavelmente, no final, que é o que já vem ocorrendo com certo vigor nos Estados Unidos, um pouco menos na Europa e atrasado no Brasil, são os efeitos da quarta revolução tecnológica, envolvendo a questão da tecnologia da informação, da internet das coisas, do Big Data, do carro autônomo, e que deverão ter impacto muito grande no plano da produção, no plano da representação e, sobretudo, no plano do trabalho e da previdência social, da proteção social. Talvez este seja um dos grandes desafios para os anos que vêm aí à frente. Entre as tendências globais que eu acredito que terão lugar na mídia em 2018, eu listei 3 aspectos fundamentais. Eleições determinantes que serão impactantes aqui para o nosso contexto brasileiro, eleições na Itália, eleições no México. Também o desfecho dos processos separatistas implantados ou em marcha na Grã-Bretanha e na Espanha, né, o conhecido como Brexit e o processo da Catalunha, porque determinarão o futuro do bloco europeu e, em consequência, um grito ao multilateralismo, um chamado, um convite ao multilateralismo ou ao rumo free rider, e o desfecho na Coreia do Norte, que eu acredito que não, cujo conflito eu acredito que não encontrará estopim em 2019, na medida que nós temos eventos esportivos na Rússia, um desinteresse por uma aventura belicista dos Estados Unidos atualmente e também interesses em marcha de ordem comercial que limitarão uma cruzada chinesa na região. Dessa forma, acho que são esses os pontos mais relevantes para 2018. Obrigado. Bem, nós fizemos aqui um breve retrospecto da economia em 2017. Houve uma recuperação muito pequena, deve crescer aí 1% o produto interno bruto do Brasil. Agora, as grandes preocupações se voltam para 2018, que vai ser um ano que promete em termos de complicações. E na economia há uma previsão aí de 2,5% de crescimento do PIB, mas há riscos aí importantes como a quebra da safra agrícola, o fato de que aquele efeito da queda da inflação sobre o salário não vai mais acontecer, não tem mais dinheiro do FGTS para liberar, mas tem gente aí acreditando até 3%. Eu estou mais entre 2,5% e 2%. Agora, a grande complicação é a área política, nós vamos ter eleições e a área política pode ser misturada com a economia, porque dependendo do candidato aí que tiver nas frentes aí das pesquisas eleitorais, o mercado e os consumidores e os empresários, nas suas decisões de investir, consumir e também trabalhar no mercado financeiro, podem sentir aí uma desconfiança quanto ao que vem pela frente e aí ter um impacto sobre a economia. Então vai ser um ano que a gente chama de muita volatilidade, certo? São fenômenos muito complexos que causam um desafio para nós todos, porque a nossa capacidade cognitiva de dominar o conhecimento desses fenômenos, ela é limitada. Então, prepare-se aí para um ano aí de grande volatilidade de emoções. Os
Os eleitores brasileiros hoje, eles têm 3 grandes eixos sobre os quais se apoiam as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. O primeiro eixo é a questão da honestidade na política e essa certa ojeriza que a sociedade granjeou acerca dos políticos tradicionais e tudo aquilo que represente a política. O segundo eixo é da economia. A economia vem melhorando e deve, no ano que vem, jogar um papel fundamental na escolha de voto dos eleitores. E o terceiro eixo é um eixo mais sutil que diz respeito a uma maior presença dos valores mais liberais entre os eleitores. Esses aspectos vão se correlacionar e daí sairá o desejo maior que vai eleger o presidente no ano que vem. A minha apresentação foi sobre as eleições legislativas do ano que vem, especificamente a eleição para a Câmara dos Deputados. Eu fiz 2 tipos de comentário. O primeiro de natureza, questões mais micro, né, que tem a ver, por exemplo, com a taxa de renovação, com o comportamento das abstenções, votos brancos e nulos, e também com o envolvimento aí desses novos movimentos cívicos, né, na política. O segundo conjunto de comentários foi em questões de natureza mais macra, então onde eu destaquei a entrada em vigor da cláusula de barreira de 1,5% dos votos e também fiz algumas estimativas aí sobre a correlação de forças entre os partidos no Congresso que será eleito. Falei que não devemos esperar grandes mudanças no tamanho relativo dos blocos, né, que atuam no Congresso, os partidos de esquerda, um bloco mais de centro e o centrão, né, o bloco dos partidos de centro-direita, mas podemos esperar, sim, olhando para o resultado da eleição municipal do ano passado, mudanças importantes aí em quais partidos tendem a ser protagonistas dentro de cada bloco. Me pediram que falasse alguma coisa sobre perspectivas para 2018 na área da segurança pública. Então, o que eu fiz foi uma correlação com o cenário econômico. A gente pegou dados aí desde 2002 de roubos e alguns indicadores de recessão, como cheque sem fundo, o índice de confiança do consumidor, mostra como esses indicadores estão correlacionados, de modo que isso sugere que, se a economia continuar crescendo no ano que vem, a gente deve finalmente ver uma melhora também nos indicadores criminais, depois de praticamente aí 8 trimestres consecutivos de recessão e de aumento de criminalidade, né? É óbvio que isso vai dar um alívio, vamos dizer, você tem uma variação aí que é de 20%, 30% para cima ou para baixo, né, dependendo da conjuntura econômica, se ela é recessiva ou ela é expansiva. A gente tem um problema que é estrutural, né, de taxas de criminalidade que são elevadíssimas, assim como a sensação de segurança, e isso certamente vai entrar na agenda em 2018, uma vez que a gente vai ter aí eleições e campanhas, né, em todos os níveis.